Pessoal, bom dia a todo mundo. Temos quase 40 pessoas na sala. Vamos iniciando, né, para a gente poder ganhar tempo também, né? Essa é mais uma palestra, né? Nós estamos fazendo um programa, é um programa de capacitação interna lá na DETIC, e nós começamos lá com treinamento de LGPD, depois a gente veio para um focado em análise de vulnerabilidade, depois elaboração de KPIs, e agora com esse para trabalhar sobre a infovia, sobre a temática da infovia. Então, aproveitando esse período, né, de quarentena, todo mundo em casa, e nós estamos fazendo esses eventos via Webex, né, via Cisco Webex, para poder justamente aproveitar essa ferramenta que a gente tem na nossa mão disponível aqui. Hoje, né, quem vai participar, quem vai apresentar esse tema para a gente vão ser o Caê, né, que é a pessoa que tem estado responsável lá pelo projeto Infovia, e o Sidney, que é o nosso responsável pelo setor de operações e segurança. A gente vai fazer uma dobradinha aí, o Caê falando primeiro sobre a necessidade da Infovia, toda a questão de políticas públicas que podem ser feitas em cima da Infovia, expansão e tudo mais, e o Sidney vai falar um pouco depois sobre a parte técnica de funcionamento mesmo da rede, como a rede funciona, como são feitas as interconexões, falar um pouco mais dessa camada de funcionamento mesmo. Bom, quero novamente desejar bom dia a todos, desejar bom dia ao Caê e ao Sidney. O Caê inicia a apresentação. Então, Caê, a palavra está contigo agora. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar no meu chat. Eu vou tentar registrar as dúvidas aqui e aí no final a gente faz um bate-bola com todo mundo aí para tirar as dúvidas de vocês. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, estamos aí à disposição. Caê, contigo. Bom dia a todos e a todas. Estão me ouvindo aí? O áudio esteja ok? Então, Para mim aqui o áudio está ok. beleza. Ok, então, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar participando dessa capacitação interna, parabenizar a gerência de estrutura aí na pessoa do nosso mestre Gabriel e a diretoria e a superintendência por essa iniciativa. Ação muito importante. Então, vamos iniciar fazendo uma breve apresentação, aí eu passo a palavra ao colega Sidney se apresentar também, e a gente inicia. Então, para quem não me conhece, meu nome é Caê, eu sou servidor da carreira de gestão governamental, ocupando agora o cargo de técnico em TI, e também estou à frente, atuando como gestor da Infovia desde abril de 2018. Estou trabalhando nesse projeto. Eu passo agora a palavra para o colega Sidney fazer uma breve apresentação. Bom dia. Uma apresentação bem rápida aqui. Estou na DTIC já desde 2015, desde o início da implantação da Infovia. Inicialmente, entrei para compor o quadro do grupo de operações, mas quase que todos os dias a gente coloca um pezinho dentro da Infovia para não só tá auxiliando lá as conexões, mas como também está recebendo ajuda, né? Já que dentro da BTIC a gente tem todo esse trabalho, apesar de ter os núcleos distintos, o trabalho entre eles o trabalho entre os grupos eles são bem similares, né? Então um sempre vai estar dependendo do outro. Então passar agora a bola novamente para o Caê para ele dar a continuidade. Beleza, amigo, muito obrigado. Então, para a gente iniciar aqui, a gente vai falar hoje sobre esse tema que é as redes públicas essenciais e a infovia do governo do estado de Rondônia. Como o nosso público hoje aqui ele não se restringe apenas a profissionais de TI, vamos começar fazendo uma contextualização e um nivelamento. Então, quando a gente está falando de redes públicas, essas redes, obviamente, a gente está falando de redes de computadores, né? Eu imagino que todos aqui conheçam, né? Nós temos a internet, que é a maior rede do mundo. Não fosse ela, não estaríamos aqui hoje. Então, é disso que a gente está falando. Isso, para quem não conhece, gente, para quem não tem ciência ainda, essa é a internet, tá? Prazer, internet. Esses são cabos suboceânicos
são lançados aí nos leitos do oceano ao redor do mundo, conectando continentes, países e ilhas. Então, o primeiro cabo dessa natureza a ser lançado foi em 1858. Obviamente, não estamos falando de fibra ótica. Foi o cabo de telégrafo. Logo depois da invenção do telégrafo, foi lançado esse primeiro cabo. Lá em 1940, no início ali da Segunda Guerra Mundial, a gente teve a substituição desses cabos por cabos de telefonia. E só lá em 1980 foi que a gente foi ter as primeiras tecnologias em fibra ótica, certo? E desde então tem sido lançado diversos cabos fazendo essas interconexões. E se a gente for somar esses cabos, isso daria para dar 22 voltas em torno do planeta Terra. Obviamente aqui estamos falando da Terra redonda, né? Seria como? Então, dando sequência, é esse tipo de infraestrutura que a gente está falando, é disso que a gente vai falar aqui, certo? Antes de começar a trazer os dados para vocês, eu queria indicar aqui a fonte, tá? Todos os quadros que vão ser apresentados a seguir vieram deste documento, que é o Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações, o PERT. É um documento da Anatel, tá? Que é a agência vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Quem quiser achar, dá uma pesquisada no Google, bem fácil, para ter acesso a esse documento. Então, nós temos aqui um quadro, bem no início desse documento, que traz um panorama mundial dessa infraestrutura de telecom, certo? Então, aqui a gente tem, em 2018, 7,6 bilhões de pessoas, das quais 67% são assinantes de telefonia celular, 47% possuem acesso à internet móvel. E vejamos aqui, ó, 14% apenas tem algum tipo de assinatura de internet banda larga fixa. Então, é desse percentual que a gente vai falar, esse pequeno percentual que está em crescimento. Seguindo um pouco mais adiante, a gente tem aqui o panorama nacional dessa infraestrutura. E a gente tem essa pesquisa, esses dados que estão neste quadro em específico, foi de uma pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. A sigla é CETIC-BR. Tá? Também é vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. É o centro que realiza a maior pesquisa nesse sentido de acesso a tecnologias da informação e comunicação. Tá? Eles lançam essa pesquisa anualmente. Então, a gente tem aqui, o último dado, 67% dos domicílios declararam ter algum tipo de acesso à internet, seja ele fixo ou móvel. E aqui a gente já consegue vislumbrar uma pequena defasagem das regiões norte e nordeste. Tá? Apesar da região norte estar bem próximo da centro-oeste, quando a gente avalia outros quesitos, como a velocidade dessas conexões, norte e nordeste também apresentam essa defasagem. A gente também percebe que as políticas públicas a nível nacional tentam priorizar essas regiões por causa dessa defasagem. Esse aqui é a evolução do acesso à banda larga fixa nos últimos anos no país. Esse gráfico representa aqueles 14% que a gente falou no mundo. Isso aqui é a realidade do Brasil. É, obviamente, uma tendência de crescimento, né? E se a gente for levar em consideração o panorama atual da pandemia de Covid-19, a gente tem aí um crescente de uma demanda por soluções tecnológicas, né? Então, essa tendência aí ela vai se intensificar. Certo? Seguindo aqui adiante, tem muita coisa escrita, mas a gente vai pincelar apenas o necessário. Isso aqui é uma síntese do diagnóstico da infraestrutura no país. E a gente tem algumas coisas interessantes, como essa aqui, ó, 53% dos municípios sem fibra estão nas regiões norte e nordeste. Então, aqui em Rondônia, o dado recente que a gente tem, inclusive da Anatel também, é que cerca de 40% dos municípios aqui do estado ainda não possuem um backbone de fibra ótica. Backbone é uma espinha dorsal, é um grande link de conexão com as outras redes no país. A gente não possui, em 40% desses municípios, a gente não possui essa fibra. Outro dado interessante aqui também é a questão da banda larga fixa no Brasil,
que apesar da gente estar acima da média mundial, a média é 14,9, a gente está com 15,5, a gente ainda está muito distante dos países desenvolvidos, que tem aí 33,6% em média de acesso à banda larga fixa, né? Então, a gente não tem nem metade ainda desse acesso nos países desenvolvidos. Certo. Então, esses dados aqui eu trouxe para dar uma contextualizada para vocês entenderem que, no geral, essa infraestrutura de transporte de dados é algo de extrema importância para o desenvolvimento de qualquer nação e onde a gente se encontra nesse momento. E agora a pergunta que surge é, tudo bem, mas levando isso em consideração, qual é o papel do Estado nisso tudo? E é aí que entra a figura das redes públicas essenciais, certo? Esse é um termo que consta lá naquele documento, tá? E essa é a definição que o documento traz. As redes públicas essenciais são as redes de apoio aos órgãos públicos que visam conectar os serviços de interesse público, tais como educação, pesquisa, saúde, segurança pública e defesa da banda larga. Então, o que são essas redes? Essas redes onde enquadra o nosso caso da Infovia. A Infovia é uma rede que faz essa interconexão entre órgãos. Então, a gente está falando aqui de batalhões de polícia, de escolas, de unidades de saúde, de unidades administrativas, né? E a interconexão desses órgãos, dessas unidades, através de cabos de fibra ótica. Tá? A gente vai entender um pouco mais agora a consequência ou os resultados desse tipo de projeto. Certo? Essas redes públicas, além do objetivo delas, que é realmente interconectar essas unidades, oferecer saída para a internet, além de alcançar esse objetivo primário, existem resultados secundários que também são muito benéficos. Então, por exemplo, ao levar essa rede para uma escola, por exemplo, a gente enxerga aí esse efeito de transbordamento. Eu levei essa conectividade para uma escola e ela está sendo usada pela direção da escola, pelos funcionários, mas ela também pode ser utilizada pelos alunos. Ela pode ser utilizada pelos residentes próximos daquela localidade. A gente não tem nenhum caso desse na Infovia atualmente, em que a gente disponibiliza Wi-Fi para acesso público, está construindo esse tipo de projeto agora, mas essas redes têm esse potencial de causar esse efeito de transbordamento que acaba beneficiando a população também. Além disso, isso é um grande investimento que o Estado faz, né? Vai comprar esses cabos, vai contratar uma empresa que vai lançar esses cabos, vai criar essa rede. E o objetivo dela é atender as unidades do Estado. Mas a capacidade dela é muito maior do que a demanda dessas unidades. Então, existe aí um excedente dessa capacidade de transmissão que ela pode ser utilizada para fazer trocas. Então, se eu tenho uma fibra que está sendo utilizada para atender um batalhão de polícia, mas ali na mesma região é possível atender outros entes, sejam eles públicos ou privados, existem mecanismos de compartilhar essa infraestrutura para gerar esse aumento de capacidade, essa troca, né, que a gente chama de swap. E é aí que entra mais um efeito, que é esse aumento na oferta de infraestrutura. Lembra que eu comentei que cerca de 40% do estado não possui backbone de fibra ótica? Não existe interesse da iniciativa privada em atender certos municípios por não ser rentável. Então, o Estado entrando com esse investimento, ele vai levar essa oferta de infraestrutura para esses municípios onde não havia interesse. E aí, a partir daí, aqui a gente fala de um dos mecanismos possíveis, que é a parceria público-privada, fazer uma concessão dessa infraestrutura vai gerar um aumento na oferta e vai impactar lá no final, aqui com o quarto efeito que é gerado, que é o de aumento da competitividade. Então, se o Estado está investindo, está facilitando que existam essas infraestruturas em outros municípios, ele vai gerar esse efeito e pequenos provedores vão se aproveitar, no bom sentido, desse excesso de capacidade, vai vender esse serviço. Isso impacta lá no final, no acesso, né, à banda larga fixa para a população em geral. E aí a gente entra agora no nosso caso específico, que é a nossa rede.
tão amada e defendida Infovia. Aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês. Certo? O que é a Infovia? A Infovia é um termo genérico, tá? Existem diversos estados e órgãos e entidades que possuem as suas Infovias, e ela nada mais é do que isso, essa infraestrutura de transporte de dados. Vou fazer uma comparação para ilustrar, seria isso, a fibra ótica é uma rodovia e os veículos são os dados. Então, é como se fosse um saneamento, né? Uma infraestrutura de saneamento, por exemplo. Infraestrutura como outra qualquer. Certo? Aqui é importante pontuar que a internet, os dados de internet, são cerca, no nosso caso, de 10% dos dados que são trafegados nessa infraestrutura. Tá? Eu vou mostrar aqui mais adiante um. Vou te atrapalhar rapidão. Só tenta deixar o microfone mais perto da tua boca, cara, que acho que tá dando uma falhada. Ok. Tá melhor? Parece que tá sim. Vamos lá. Ok, seguindo. Bom, então, esses dados, cerca de 10% apenas dados que vão para a internet. A gente tem um tráfego, 90% de outros dados que eu vou explicar um pouquinho mais adiante. É uma tecnologia que utiliza fibra ótica, né? A fibra ótica ela é um filamento de vidro que vai transportar a luz é que vai transportar esses dados, e se a gente está falando de luz, a gente está falando de uma velocidade muito alta, que é o que a gente tem de tecnologia mais avançada até o momento. Né? É o meio que permite a transmissão de dados de forma mais veloz. No futuro, a gente pode estar falando aí de nanotubos de carbono, mas, obviamente, isso é um papo para daqui a 100 anos. A fibra ótica é o que a gente tem de mais avançado até o momento. E, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, o mais importante de toda essa infraestrutura são as aplicabilidades dela. Então, eu criar uma rede com os equipamentos públicos, além de eu fornecer internet, além de eu permitir que ele realize certas operações, um backup, uma consulta num banco de dados, eu ainda vou potencializar a finalidade daquela unidade com essa tecnologia. Então, aí a gente está falando, por exemplo, de telemedicina, a gente está falando de vídeo monitoramento e videovigilância, ou controle semafórico inteligente, enfim, são diversas aplicabilidades, a maioria delas no contexto das smart cities, que vão melhorar os serviços públicos prestados. Aqui eu vou passar bem rápido, é um breve histórico, tá, de como a nossa rede nasceu. Até 2015, as unidades do governo, do Estado, eram absolutamente descentralizadas, pulverizadas pela capital e pelo Estado. Aí, a partir de 2016, veio a construção do Palácio Rio Madeira, o que trouxe essa centralização e acabou impulsionando, né, a implantação dela. Então, a implantação efetiva aconteceu em junho de 2016. Ela teve um custo inicial aproximado aí de 7 milhões. A gente vai ver logo mais que essa cifra ela é bem baixa em relação aos resultados que esse projeto oferece. Ela se iniciou lá atrás com 174 clientes e hoje a gente tem 253. Tá? A gente está presente apenas em Porto Velho, Candeias e Ariquemes até o momento. Vai falar logo mais sobre como a gente pretende expandir essa rede. Perdão, o gráfico aí exemplifica a distribuição desses clientes, tá? Educação, segurança, saúde. E a gente tem também clientes que não são do governo do estado, tá? Da esfera federal, inclusive municipal. São cerca de 246 quilômetros de fibra. Esse mapa que vocês estão vendo aí é de Porto Velho, tá? Esse traçado aí é onde a nossa fibra passa na cidade. E, como eu disse, a gente atende também Candeias do Jamari e Ariquemes. E a gente tem aí essa média de volume de tráfego, 2,48 terabytes por dia. É um volume muito grande de dados que é trafegado na nossa rede. Isso aqui é só para ilustrar, como eu tinha dito antes, 90% dos dados não são dados da internet, né? Facebook, WhatsApp, etc. São dados de sistemas, de bancos de dados que se comunicam e, principalmente, o maior volume aí são as imagens de câmeras, né, que são muito mais volumosas do que qualquer outro tipo de dado. Tudo isso é trafegado na nossa rede. 90% desses dados, eles nem precisam sair para a internet. Essa comunicação acontece apenas na nossa rede. Aqui um pouco sobre como funciona o nosso serviço, tá? Um pouquinho de como
ele é um pouco diferente de uma prestadora de serviço, nesse sentido, como uma prestadora particular, né? Você contrata na sua casa para ter internet, ou que você, empresário, contrata para ter no seu negócio. Quando você firma um contrato de prestação desse serviço, você vai escolher uma velocidade limitada. Eu quero um contrato aí de 100 MB. Você vai ter 100 MB e você não vai trafegar mais do que esses 100 MB. No nosso caso, não. Os nossos clientes, que são essas unidades do governo e outros, não têm essa limitação. Então, se ele precisar trafegar em um determinado momento um volume muito maior, uma velocidade muito maior, ele vai ter, porque a nossa capacidade de transporte é de 1 gigabit por segundo. Certo? Então, isso permite diversos procedimentos que seriam muito mais demorados que aconteçam de forma muito mais célere, como um backup, por exemplo. Imagine um grande banco de dados precisa ter um backup de segurança em outro lugar. Transportar esses dados é um trabalho muito grande. A nossa rede permite fazer isso de forma bem mais rápida. A gente tem serviços de rede lógica, que é, por exemplo, vou trazer um caso concreto aqui. O Ministério Público precisa acessar uma base de dados da Polícia Civil. Então, através da nossa rede, ela vai fazer esse acesso direto, sem precisar sair para a internet, sem precisar transportar esses dados de qualquer outra forma. Esse é um serviço que é um pouco mais difícil de você conseguir no ente privado. A gente tem aí também a nossa telefonia IP, gerando aí uma enorme economia para o Estado, tá? Toda essa telefonia trafegando pela nossa rede e pela internet. E, obviamente, as câmeras de segurança. São mais de 200, né? A maioria delas da Sejus, as câmeras presentes no nosso complexo prisional. A gente tem, por exemplo, o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal buscando fazer videoconferência, né, em audiências de custódia com os apenados, e vão utilizar da nossa rede para fazer esse procedimento. E também gera muita economia para o Estado. Vou dar uma acelerada aqui para não passar tempo. Isso aqui eu trago para vocês são alguns dados de como a Infovia resulta em economia para o Estado. Tá? Então, se a gente tem um ente contratando 10 mega, por exemplo, pela Infovia, esse é o nosso custo. Esse valor de 856,02 é o nosso custo operacional diluído pelos nossos clientes. Então, para fornecer esse serviço, cada cliente é como se o cliente precisasse pagar para a gente esse valor. Se ele fosse buscar esse mesmo valor numa empresa hipotética, ele pagaria mais ou menos esse valor. Esse valor ele foi calculado baseado nos contratos que o governo tem, certo? Você vê que é um valor muito maior do que uma internet residencial, tá, gente? A gente não está falando aqui de contrato de internet residencial. O serviço aqui é um pouco diferenciado. Então, aqui você já tem uma economia de 341%. Só que essa economia ainda é maior quando a velocidade é maior. Como eu disse, a gente não tem essa limitação. Então, o mesmo custo para a gente, o cliente trafegar a 10 ou a 200 MB. Só que na iniciativa privada ele vai pagar um valor muito maior. E aí a gente tem uma economia muito maior também. Esse aqui é um gráfico para mostrar, como eu tinha falado para vocês, a Infovia custou a implantação dela inicial 7 milhões. Parece uma cifra alta. Porém, essa economia aqui, que está mostrada, é a economia em contratos. Quando a Infovia nasceu, o governo pôde cancelar contratos com a iniciativa privada. E aí ele reduz o valor que ele está gastando por mês. E essa economia vai se acumulando ao longo do tempo. Então, essa economia resultou no payback, que é o valor, né, pagou de volta o valor que foi investido na Infovia, com cerca de 6 meses de operação. Então, hoje, a gente já tem um valor muito maior. Ela continua gerando muita economia para o Estado. Aqui também eu trago uns dados de como o VoIP, né, a telefonia IP, também gera uma economia gigantesca para a gente. Tá? Vou passar um pouquinho rápido, mas o resumo é esse. Esses aqui são dados do ano passado. Se o Estado tivesse utilizado todos os quase 3 milhões de minutos que ele falou durante o ano, de janeiro a agosto, se ele tivesse utilizado todo ele no VoIP, ele teria economizado mais de 1,5 milhão. Mais ou menos por aí a gente está falando em economia. Aqui são alguns dos nossos parceiros, tá? Que a gente já tem hoje, a RNP, Rede Nacional de Pesquisa, Embrapa, Telebrás, enfim. Vários parceiros que estão junto conosco na operacionalização
e termos de cooperação técnica para fazer esse projeto funcionar. E voltando um pouquinho para a questão do panorama nacional, a gente encontra isso. Todos os entes da federação estão percebendo que fazer esse tipo de investimento é importante e gera economia. Então, todos eles estão buscando fazer isso. Existem alguns documentos que norteiam isso, né? A gente tem um planejamento aqui estratégico, o planejamento do novo governo, do atual governo, tem o planejamento estratégico do consórcio interestadual da Amazônia Legal, que também vai falar da integração dessas redes, né? A gente tem aí vários outros documentos, entre eles o PERT, que eu já mencionei para vocês. E aí a gente enxerga se a gente tem que avançar, como nós devemos avançar com essa infraestrutura. Porque fazer esse investimento com a fonte 100 do Estado, utilizando o tesouro do Estado, não é a melhor saída. Porque a gente vai não só ter um grande investimento inicial, como a gente precisa ter um grande dispêndio com manutenção e operacionalização dessa rede. O Estado ele não precisa ser detentor dessa rede, dessa fibra ótica, da fibra em si, ou de operacionalizar essa rede. Ele pode ter isto como serviço. E é essa a ideia de trabalhar com uma parceria público-privada para isso. A gente deu uma analisada no país e a gente encontrou essa sigla PMI e MIP se referem a parcerias público-privadas. Tá? Alguns estados já estão buscando, outros estão construindo e concedendo, e outros ainda mantêm como empresa pública. Tá? Mas, no geral, a gente encontra muito mais a solução da parceria público-privada como uma solução viável para esse investimento. Lá no Piauí, é o único estado que tem um contrato de parceria público-privada firmado até o momento para esse tipo de projeto. Eles estão fibrando o estado inteiro. Lá o projeto está super avançado e vocês procurarem lá Piauí Conectado, é um projeto maravilhoso. E então a gente está adotando essa perspectiva de expandir essa rede através de uma parceria. Né? Por quê? Porque a gente tem, de um lado, um aporte único, do outro lado, um investimento diluído ao longo do tempo. As parcerias duram de 20 a 30 anos. Né? A gente tem o custo e a dificuldade da manutenção, e do outro lado, a gente vai ter o serviço funcionando. E, de um outro lado, a gente tem sistemas, ferramentas e corpo técnico insuficiente, e do outro lado, a gente tem a possibilidade de gerar receitas acessórias. Quando eu concedo essa rede para o ente privado, ele vai poder explorar ela economicamente. E ele, por exemplo, fechando um contrato, vamos dizer, com a Caixa Econômica Federal, o que ele receber, ele vai passar uma parcela de volta para o Estado, em royalties. Então, o projeto acaba sendo ainda mais econômico. Só para terminar aqui, como a gente está trabalhando com essa perspectiva da parceria, esse aqui seriam os passos, né, para alcançar essa parceria firmada. Tá? A gente está, nesse momento, no passo 2, tá? Em que a gente está viabilizando aí o chamamento público, certo? E depois, se assinado esse contrato, a perspectiva de alcançar os municípios, aí, salvo engano, eu vi uma pergunta aqui sobre qual a perspectiva de chegar em Vilhena. Vilhena vai ser rápido, porque é ao longo do eixo da BR. Todo o eixo da BR a gente consegue atingir em 6 meses. Os municípios que estão ao longo do eixo da BR, em 6 meses ou menos, essa execução acontece. Certo? Mais 6 meses, a gente alcança outros municípios. Certo? E mais 12 meses, a gente finaliza o projeto, alcançando todos os municípios do estado, os distritos também, inclusive. Tá? E aí a gente tem aí, atendendo mais de 1.300 unidades do estado. Essa é a perspectiva de expansão da rede. Aqui, para finalizar, sintetizando o que foi dito, né, Infovia é economicidade, porque você deixa de, perdão, você deixa de gastar um serviço privado que muitas vezes é de baixa qualidade para ter um serviço de alta qualidade e que gera economia. Isso gera, como a gente disse lá atrás, lá com os dados do PERT, com a questão das redes públicas, né, o transbordamento, a troca de capacidade, parcerias com provedores, isso gera um impulso no desenvolvimento, né? Principalmente no desenvolvimento tecnológico, obviamente econômico e social também. E por fim, e é aqui onde eu quero parar um pouquinho, para que vocês prestem bastante atenção, é a questão das aplicabilidades.
Quando a gente fala de infraestrutura, o infra é a base, né? Em cima dessa base que é construído todas as outras políticas públicas. Então, para utilizar essa tecnologia em prol das políticas públicas, a gente precisa dessa infraestrutura. E ela gera um efeito enorme em todos os serviços, certo? Então, eu vou passar aqui para vocês um breve videozinho, tá? Só para ilustrar essa parte das aplicabilidades, para vocês entenderem do que a gente está falando, o que são essas tecnologias. Não liguem um pouco para o tom um pouco sensacionalista da música do vídeo, porque foi um vídeo que a gente fez para convencer os gestores aqui, tá? Mas eu vou passar aqui o vídeo para vocês e, logo em sequência, eu finalizo e passo a palavra para o meu colega Cid. Só um instante. Peço que quem tiver aí com áudio aumente, tá? Para ouvir a mensagem, é muito bacana. É isso.
Bom, então é isso. Espero que tenham gostado aí do videozinho. E é isso. A mensagem final que eu gostaria de deixar para todos vocês é essa, de que a Infovia nada mais é do que uma infraestrutura, é uma tecnologia que busca reduzir desigualdades. Certo? Muito obrigado. Eu vou passar a palavra aqui para o nosso operador, se a gente vai fazer as perguntas agora ou ao final. Obrigado. Pessoal, estou registrando as perguntas aqui, tá? Para depois a gente fazer no final. Vou falar com o Sidney agora, né? Para a gente poder continuar. Eu já passei a apresentação para ti, pode compartilhar a tela, seguir aí pra gente. Bom dia novamente, todos me ouvem? Sim, eu te ouço aqui. Ah, tranquilo. Só dar lembrar para o pessoal, tá, que como a gente está em home office, eu estou passando por alguns percalços aqui. Então, o vizinho, ele insistiu em fazer uma obra justo hoje em que ele está furando metade do apartamento dele. Então, caso no momento que eu esteja falando aí comece a aparecer alguns ruídos, né, peço a compreensão de todos aí para que a gente possa continuar. Eu vou entrar aqui na parte mais de funcionamento técnico da Infovia, né? Então, na apresentação do Caê já foi bem didática, né, em que ele tratou que a Infovia como um todo ela é uma grande rede de fibra óptica, né, que faz a interligação com diversos órgãos aí do Estado, e também município, né? Então, ele não é um projeto somente para atender o governo do Estado de Rondônia, né? Então, existindo a necessidade, acordo de cooperação, a Infovia hoje em dia é um projeto que pode abranger qualquer nível, né, da administração. Então, vou estar tratando, né, esse momento agora, como que ela vai estar funcionando. Primeira coisa que a gente tem que verificar, nossa equipe, a gente entender que a Infovia ela utiliza uma topologia em anel. Lembrando lá o conceito básico que a gente tem da topologia, né? No nosso caso aqui, a topologia lógica, ela basicamente ela está nos dizendo como que a rede vai funcionar. Os dados vão fazer o tráfego, né, dentro da rede. Então a Infovia ela utiliza um anel duplo, né, de fibra, isso para me dar alguns pontos de melhoria que a gente vai estar verificando mais para frente. Então tem um anel duplo hoje que vai estar sendo trabalhado em toda a cidade, né, fazendo com que a minha rede ela apresente, né, uma resiliência. Quando a gente fala de resiliência no âmbito da rede, é o quê? Caso eu tenha nesse meu anel de fibra da Infovia, eu tenho alguma parada, algum rompimento, eu tenho um caminho secundário, um caminho de backup. É lógico que eu vou ter alguma perca de desempenho. Hoje em dia, a rede da Infovia, a rede principal, esse anel ele é feito a 10 GB, e o secundário ele vai ter um decréscimo na velocidade, vai estar caindo por volta de 1 GB. Mas isso até que seja feito o conserto do anel que tenha havido um rompimento. Além disso, os pontos de conexão, que a gente trata como os armários, né, que são os locais onde são feitas as derivações para os clientes, eles são distribuídos em locais estratégicos. A nossa melhor localização, né, para nosso melhor acesso e também visando também uma segurança. Então, normalmente a gente vai ver
esses armários instalados em locais que já é de propriedade do governo do estado, ou tem algum órgão do governo do estado, né, ali trabalhando, em que ele vai estar garantindo o quê? Que a gente não vai ser desperdiçado um dinheiro pagando aluguel, porque o local já é pronto, né, os acessos e a manutenção vai ser feita de maneira mais rápida, né, dentro dos pontos. Então, essa estratégia que a gente coloca aqui de acesso, de localização, é visando, né, esses pontos. Então, aqui eu tenho, mais ou menos uma ilustração da passagem do backbone pela cidade. Eu tenho pontos de conexão, armários. Aqui, cada ponto que eu tenho localizado aqui são pontos de acesso, né, unidades que estão fazendo atendimento. Então, tem quase todas as regiões da cidade, né, atendidas. Veja que eu tenho aqui a saída da fibra já indo para Candeias, né, e Ariquemes, que são localidades que a gente atende além de Porto Velho. Então, a Infovia ela tem essa distribuição. Uma outra ilustração aqui, quando a gente trata do chamado topologia em anel, a gente tem aqui uma ilustração de todos os armários que são distribuídos pela cidade. Vejam que na ilustração aqui dos armários, a gente consegue visualizar que é constituído, né, um anel, eles formam um círculo que se conversam. Esse anel, podem ver que eu tenho caminhos redundantes, né? Se eu tenho alguma queda, alguma falha, eu tenho caminhos a ser percorridos para anular essa falha, né? Outra característica que eu tenho também esses caminhos, eles não precisam da intervenção, né, humana do técnico, caso eu tenha alguma quebra no backbone. Ele é feito de maneira automatizada porque dentro desse anel ele roda um protocolo de roteamento dinâmico, né, o SPF, em que ele, ao identificar alguma queda nesse meu anel da infovia, ele automaticamente vai comutar para o caminho secundário que ele vai estar na tabela de roteamento dele. Então, imagine o seguinte, a gente vive um momento de pandemia, Covid, de todo lado, eu tenho um problema em que uma unidade da CESAL ela vai ficar indisponível porque houve um rompimento. Existindo um caminho secundário, esse rompimento ele não vai chegar a afetar, né, essa unidade da CESAL. Ele vai ser um protocolo de roteamento OSPF, ele vai ser acionado e rapidamente ele vai estar fazendo a convergência dessa rede, né, tornando todos os sistemas disponíveis novamente. Dependendo do que acontecer, às vezes o usuário final que está lá na ponta, ele nem sente a perca dessa conectividade. Então, isso traz a resiliência que eu tinha falado anteriormente. Então, a Infovia hoje ela é uma rede bem resiliente, bem tolerante a falhas. Grandes paradas só vai acontecer, né, quando a gente tenhamos grandes catástrofes na cidade, né, porque senão, se não tiver emoção na vida, não tem graça. Mas nesse período aí, desde o lançamento da Infovia, não tivemos paradas nesse backbone, né, esse anel que faz a interligação entre eles. Tem quedas nos usuários finais, né, nas pontas, mas isso já foge do controle, não tem muito o que fazer. Vou passar agora, só para quem passou na faculdade, relembrar lá aquela modelo lá de camadas. No dia a dia, a gente identificou que existem alguns erros quanto ao entendimento do que a Infovia faz. Né? A Infovia, o conceito dela é fazer a interconexão dos pontos. Né? Então, a Infovia, ela não tem, a Infovia em si, ela não oferece os serviços. Que serviços que eu falo? Acesso à disponibilidade de sistemas, disponibilidade de acesso à internet, nada disso é função primordial da Infovia.
Então, às vezes eu tenho parada de algum sistema e eu vira e mexe a equipe recebe reclamações de parada de sistemas em que a Infovia não tem nada a ver com isso, né? Então, a Infovia, ela funciona basicamente nas 3 primeiras camadas do modelo. A física lá, porque ela é uma rede em fibra, né? Vai ser só convertida no usuário final lá dentro do órgão, do cabo do PP, né? Utiliza a camada de enlace, que é onde ele trabalha com o principal protocolo que a Infovia utiliza, que é o MPLS, que a gente vai tratar mais para frente, que é o coração central da Infovia. E também ele abrange uma parte de redes, né, de encaminhamento, de roteamento dessas redes existentes. Então, só para a gente desmistificar, a Infovia ela não oferece sistemas, ela dá suporte ao acesso aos sistemas. Então, nem sempre quando um sistema está parado, é por fato da Infovia estar parada. Então, só para a gente ter isso bem em mente. Entrando aí já no modo trabalho dela, né, de protocolos lá da camada de enlace que a gente falou, ela utiliza basicamente o MPLS. O protocolo MPLS ele trabalha somente camada 2. Ele é a tradução dele é um multiprotocolo. Ele faz a rotulação do que vai ser passado por ele. Tem a característica de que o MPLS, qual que é o grande pulo dele? Ele não quer saber o que ele vai estar transportando, né? O que ele vai estar encaminhando, se vai ser IP, IPX, qualquer um dos protocolos da camada superior. Ele vai pegar, rotular isso e vai passar para frente, né? Então ele traz esse encaminhamento em cima da etiquetação, né, para o próximo destinatário. Então ele não vai estar preocupado com o que ele está trafegando nele. Ele tem a característica de ser multiprotocolo, como eu falei, ele vai estar podendo ser usado com qualquer protocolo das camadas superiores, camada 3. Né? Apesar de, na camada 3, a gente ter a utilização do IP, né? E nessa camada de enlace, a gente não trabalha com IP, né? Mas ele vai estar utilizando isso. Outra característica que eu tenho, alguns pontos dentro do MPLS, é que eu posso estar trabalhando com QoS, né? Então, eu tenho algumas aplicações que merecem, né, um tratamento diferenciado. Exemplo, videoconferência, VoIP. Né? Então, caso eu tenha necessidade de ter algum tratamento em cima de tráfegos específicos, através do próprio MPLS eu consigo dar essa velocidade, né, esse tratamento melhor. Eu consigo fazer furar fila para que esses tráfegos passem à frente. Outro ponto também que eu tenho característico do MPLS, ele traz o que? É um conceito que eu tenho a ver com segurança. Por quê? Eu tenho o MPLS, por ele trabalhar na camada 2, o nascimento dele, ele não tem a preocupação com a segurança, a preocupação de estabelecimento do enlace e fazer encaminhamento no quadro. Mas o MPLS, ele trouxe, né, esse bônus, vamos assim dizer, em cima da utilização de VPN, é porque imagine que eu tenho, igual o próprio Caí explicitou na apresentação dele anterior, eu preciso estabelecer uma sessão em cima da conversa entre Ministério Público e Polícia Civil. Existindo essa conexão, esse acordo de cooperação, né, a Infovia ela é acionada e ela vai começar a fazer o planejamento. A princípio, são dados que necessitam ter a sua confiabilidade e a sua integridade preservadas. Né? Então, através do MPLS e por recursos de VPN que o MPLS trafega, eu consigo estabelecer túneis privados para que a conexão entre Ministério Público e Polícia Civil ela não seja
enxergada ou interceptada de maneira alguma. Existindo ainda a interceptação, ainda vai ter que ter o trabalho de fazer a quebra da criptografia, né? Então, a Infovia, além de oferecer um transporte, ela também, através da necessidade, ela consegue também oferecer um transporte seguro, né, entre as pontas. Outra característica que eu tenho também, né, ele é um protocolo bem veloz, né? Então a gente tem tráfegos bem volumosos hoje em dia dentro da rede, né? Então a explicitou lá que a gente tem um volume de mais de 2 teras de tráfego, e em nenhum momento até hoje a gente sentiu perca de desempenho dentro da rede, né? Quando eu falo a perca de desempenho, é dentro da Infovia, dentro da conectividade da Infovia. Existem algumas reclamações, mas é algo local, né? Então, tem dentro da Infovia em si, até hoje, ao presente momento, não foi identificado nenhum gargalo quanto à largura de banda utilizada, né? Então, essa velocidade que o MPLS implementa dentro da rede para que ele possa estar fazendo esse encaminhamento dos dados, né, é bem generoso. A nossa rede hoje é 10 GB, né, não está, acredito que não está chegando nem a 50% da largura de banda que a gente pode estar utilizando. A escalabilidade, né, que faz aí, quando eu falo em escalar a rede, é fazer o quê? A rede ela pode crescer, repetidamente, ela pode diminuir também. Então, o MPLS ele me traz essa característica de ter essa escalabilidade, né? Então, a qualquer momento que eu precise, eu tenha a necessidade, ou chega alguma demanda, precisa alcançar algum ponto, né, o MPLS ele já é preparado para ter esse alcance. Hoje em dia, a Infovia ela não é maior por questões de financeiro, né, que é a expansão da Infovia em si, né, o processo político que o CAE está conseguindo ultrapassar essas barreiras, né, para que a gente possa conseguir entrar no estado todo. Mas a partir do momento que essas barreiras forem ultrapassadas, o MPLS ele já está pronto. O MPLS ele já está pronto para conseguir crescer junto com essa rede. Outro ponto também, mas teve uma reclamação aqui do som ruim. Tem mais alguém com som ruim? Chegou algum Filha, tem hora que tá falhando um pouco, cara. tá. De repente na posição do microfone, alguma coisa assim. Vou aproximar mais ele aqui. Outro ponto também que o MPLS nos abre a possibilidade de fazer a engenharia de tráfego, né? Então, eu posso estar observando dentro da nossa malha de fibra qual vai ser o melhor caminho para que um devido cliente chegue a um X destino. Então, o MPLS ele me traz essa possibilidade de verificar, né, arquitetar qual que vai ser o melhor caminho que eu posso estar chegando no destino. Então, são algumas das qualidades que a gente elencou dentro do MPLS para estar fazendo a implementação dentro da nossa rede, né, dentro do projeto da Infovia. Aí trouxe novamente a imagem só para a gente visualizar. Então, a engenharia de tráfego quer dizer o quê? Eu tenho um ponto X, eu preciso chegar, né? Eu tenho um outro ponto Y, que vai ser o destino. Dentro do MPLS, eu consigo visualizar, eu consigo determinar qual vai ser o melhor caminho para que a minha informação chegue ao seu destino de maneira mais rápida. Isso vai aumentar o quê? Que a gente sabe. Cada dispositivo que eu passo na minha rede vai aumentando o tempo de latência da minha rede. E quando eu tenho uma engenharia de tráfego, eu consigo minimizar essa passagem por dispositivos na minha rede, eu consigo aumentar
ou melhorar o desempenho da minha rede, vou estar diminuindo a latência, então, vários pontos de qualidade na rede que eu vou estar melhorando. Então, o MPLS ele me traz essa qualidade bacana dentro dele. Dentro do MPLS, a gente falou que era relativo a camada 2. Outro ponto também que a Infovia ela tem uma responsabilidade é o encaminhamento das redes, ou seja, o roteamento. Nesse ponto de roteamento, a gente já está subindo um pouco mais a camada. Preciso saber como que essas minhas redes vão estar sendo encaminhadas. E também eu tenho algumas características próprias. Adiantar um pouco, no momento da implantação da Infovia, foi percebido que existiam muitas redes conflitantes, muitos serviços conflitantes. Então, eu tinha diversos serviços que trabalhavam em cima do mesmo IP, só que em localidades diferentes. Por exemplo, eu tinha o sistema da CEFIM que trabalhava em cima do IP 172.16.0.128, vamos dizer assim. Em outra localidade, dentro do Irarão, tinha um outro sistema que trabalhava em cima do mesmo IP. E no momento que eu vou fazer esse roteamento da Infovia, a gente se deparou com esse problema de endereçamento. Os clientes que foram adentrando dentro da nossa rede, eles foram passando por todo um processo de elaboração de endereçamento, de planejamento, alguns pontos bem doloridos, né, que são sistemas legados, que você tinha que fazer o trabalho de mudança de endereçamento. Mas hoje em dia, a nossa rede já está bem madura quanto a isso. Então, só a gente tem, hoje, já tem a sua tabela de roteamento mais de 300 rotas. Essas rotas vão mais diversos tipos de serviços e secretarias. Pode trabalhar através da VRF. Aquele problema que eu falei anteriormente, eu tinha vários serviços de secretarias diferentes com o mesmo IP, já que a gente tinha uma rede interligada, que é o que a Infovia traz hoje em dia. Esse item chamado de VRF, que é um roteador virtual de encaminhamento. Pode ser a conexão da internet. Mas, caso alguém não entenda nada, pode falar que eu volto novamente e explico. Então, a VRF ela veio solucionar esse nosso problema. Por quê? Porque a VRF ela me dá a possibilidade de criar diferentes tabelas de roteamento lógicas dentro de um mesmo roteador físico. Isso me dá a possibilidade que eu tenha conexão de diversos clientes através de equipamentos compartilhados. Me dando o quê? A garantia que eu vou ter o isolamento dessas tabelas de roteamento. Então, hoje em dia, para exemplificar, eu tenho uma tabela de roteamento específica que atende a Polícia Civil, eu tenho uma tabela de roteamento específica que atende a Sejus, Seduc, Cesal, e elas não se comunicam, apesar de elas estarem dentro do mesmo roteador físico, elas não se comunicam. Então, eu vou estar, além de tudo isso, eu tenho a garantia da minha integridade e confidencialidade lá na camada 2, que o MPLS utiliza a VPN para estar trabalhando. Eu vou ter também, através dessa VRF, mais uma garantia dessa confidencialidade e integridade das informações que estão para trafegando. Então, o que acontece dentro da tabela de roteamento da Polícia Civil, ela não vai passar para nenhuma outra tabela de roteamento, da CESAL, da SEDUC, SESDEC, por aí vai. Então, hoje em dia, o que acontece dentro da Polícia Civil, que passa pela Infovia, ela está totalmente resguardada, assim como a CESAL, SESDEC, por aí vai. Tem também, dentro da minha tabela, alguns roteamentos estáticos que são desenvolvidos.
são realizados dentro de Firewall ou até mesmo dentro de roteador, fazem com que a rede se... Parte de endereçamento, como que funciona na Infobia. São usadas apenas duas classes, A e B. Né? Na Infobia não se utiliza a classe C. Casos que existam classe C são aqueles casos que eu falei. Sistemas legados, que você não tem mais suporte, não tem mais pessoa para dar suporte, para fazer operação, nada. Então, se mantém essa classe C, né? Mas se orienta a fazer a atualização desse sistema, para que possa se enquadrar dentro do endereçamento utilizado na Infobia. Esse plano de endereçamento que foi desenvolvido para não só a utilização da Infobia, né, ela facilita questões de acesso e de roteamento e também até a parte de segurança, que a gente consegue, através do roteamento, né, já começar a fazer uma identificação de origem e destino dos acessos. Isso, caso eu tenha algum incidente de segurança, já vai diminuir, né, a zona que eu tenho que conferir para saber o que realmente aconteceu dentro dessa rede. Então, a classe A, utilizado para a identificação das redes de clientes, né, no caso lá do CPA, a gente tem várias secretarias, né, e superintendências que trabalham em conjunto, e em cada secretaria ela tem uma rede específica. Então, eu sei como que funciona a CEGEP, qual a rede que identifica a CEGEP, qual a rede que identifica a SUGESP, eu sei qual a rede que identifica a DR, por aí vai. Então, essa diferenciação, esse planejamento de endereçamento também serve para a gente ter essa visão de como que a rede trabalha, além de também ajudar na manutenção. A classe B é utilizado para serviços, parte de servidores, aplicações, né, que as secretarias utilizam, e também, caso eu tenha necessidade de fazer alguma interligação de redes, né, fazer um ponto a ponto entre os sites, né, entre firewalls. Então, a gente trabalha dessa maneira. Só para dar uma relembrada, para quem fugiu da memória aí, qual que é a classe A e a classe B. A classe A, ele vai estar iniciando com a rede 10, né, onde eu tenho todas as redes de clientes começam no octeto 10. O segundo octeto que eu tenho aqui, ele vai estar me identificando qual é a secretaria que está vindo. Então, 10.1, 10.2, 10.10, 10.20, já consigo identificar. Na classe B também, ele vai estar funcionando da mesma maneira. Os dois primeiros octetos servem para me identificar, são uma rede de servidores, então é um ponto a ponto entre serviços. Então, já elimina a possibilidade de ser um cliente. E o terceiro octeto, ele vai estar identificando qual é a origem da secretaria. Isso, foi um plano de endereçamento quando eu cheguei na DT, que já existia, né, muito bem pensado, né, pelo pessoal. Aí a gente deu prosseguimento com ela e fez a utilização. Questão de firewall, da filtragem que a gente tem. Um ponto bem interessante também, pelo Infobia, a ADTIC, ou fisicamente o espaço Palácio Rio Madeira, hoje ele se tornou quase um grande hub de troca de informações, de troca de redes, né, dentro da administração do governo de Rondônia. E a DETIC, ela desde o início, ela sempre teve uma preocupação com essa segurança. Lógico que a Infovia, ela teve um crescimento, uma explosão de clientes desde o início. Então, em uma semana a gente tinha 2 clientes, e menos no final da outra semana a gente já estava com 50 clientes na rede. Então, isso teve sempre uma preocupação da DETIC, que foi a garantia da segurança desse acesso. Então, hoje em dia, além das seguranças, eu detalhei
lá da MPLS, a gente tem também a segurança a nível de firewall. Então, eu tenho um firewall, coloquei que eu denominei como firewall da Infovia, né, que ele é um firewall que ele tem a responsabilidade, né, dentro do nosso arquitetura de rede, dele receber todas as conexões da Infovia e já fazer uma filtragem do que está vindo, né, para que eu não receba nenhum ataques de força bruta, ataques de bancos, para mim mitigar o máximo possível as vulnerabilidades que essa rede pode ter. Porque a gente é conhecedor dentro dos locais, tem locais que eu tenho uma parte de segurança bem ativa, com firewalls, com ARC, com antivírus, mas eu tenho locais dentro da administração que eu não possuo nem um antivírus instalado dentro da máquina. Então, todo esse tráfego que chega, a gente tem a necessidade de fazer então tem essa necessidade de fazer esse tráfego, né? Tem a limpeza desse tráfego para que ele chegue à parte de serviços o mais limpo possível. Então eu recebo uma primeira demanda nesse firewall da Infovia, que ele além de ter a responsabilidade de fazer o roteamento e a filtragem do que vai ser serviço interno para que vai ser consumido pela internet, para os clientes que utilizam a nossa internet, né? Passando a filtragem, nosso novo, outro ponto de foco também vai ser o nosso firewall, que é o firewall de data center, né, onde ele vai estar fazendo as verificações dos acessos aos sistemas, SEI, webmail, né, folha, então tudo isso a gente tem dois pontos de filtragem dentro da nossa rede. Outro ponto que eu tenho, além então, eu tenho o tráfego da Infovia e o tráfego do Palácio Rio Madeira, eles são independentes. Isso me traz também qual ponto? Qualquer coisa que eu tenha de um lado ou do outro, qualquer problema, qualquer sinistro, do outro lado ele fica totalmente independente. Então, se eu tenho um problema de acesso, de roteamento dentro da Infovia, ele não vai afetar o que acontece dentro dos clientes do Palácio Rio Madeira. E vice-versa, o que acontece no Palácio Rio Madeira não afeta a Infovia. Né? Em casos sinistros atuais que a gente tem aí de falha de energia, né? A Infovia ela não foi afetada, continuou tendo acesso dela, os clientes, polícia, saúde, tudo trabalhou independente do que estava acontecendo dentro do Palácio de Madeira. Então, um ponto também bem interessante da gente salientar aqui. Outra característica também que eu tenho para a Infovia é a redundância dos links de internet. Então, eu tenho basicamente 2 links de internet por ano hoje no sistema de TI. Também balanceamento de carga. A gente tem um link de 700 MB da Telebrás, um outro link de redundância, né? E a gente também tem parcerias com as secretarias, né? Tem a disponibilidade de passar um de internet, a gente também disponibiliza. Mas, basicamente, hoje, a gente atende todo mundo com a Telebrás, né, um link de 700 MB. Caso ela caia, eu tenho automaticamente o acesso pelo outro link. Então, como a gente viu anteriormente com o CAE, o maior tráfego da Infovia não é nem necessariamente o consumo de internet, né? É mais o consumo dos sistemas. Então, nesse ponto, esse link hoje em dia está atendendo quase que a totalidade dos clientes que passam para a Infovia, o link não encontra-se saturado. Eu tenho alguma questão de saturar o link, né, quando eu tenho alguma queda de algum cliente que tenha link de internet
e ele necessite rapidamente utilizar a internet, então ele joga o tráfego dele de internet para o nosso link, né? Então, depois dele jogar esse link, eu tenho uma subida no meu consumo de banda, mas que logo o link dele é restabelecido e eu volto ao normal. Então, são alguns pontos que a gente está abordando também. Outro ponto, né, que é adicionado, comentado anteriormente, é a filtragem dos acessos das diversas redes. Então, tem os dois pontos de filtragem. A filtragem que eu falo é o quê? Eu falo, todos os sistemas, salvo exceções, né, utilizam-se as portas de HTTP e HTTPS. Qualquer outro tráfego que venha diferente disso, nosso firewall ele bloqueia. Caso tenha necessidade de ter liberação de uma porta específica, né, a TI do local, quem necessita ter esse acesso, ele remete para que a gente, né, faça essa liberação ou por tempo determinado, ele estabelece um prazo lá, ou, dependendo do sistema dele, faça de maneira ininterrupta. Então, são algumas das características que a gente tem. Outra característica da Infovia, também que a gente tenta passar a autonomia da administração da rede para as secretarias. Então, o local onde possui um pouco técnico para fazer a administração, para concentrar essas redes, para que quanto menos a DTIC interfere, melhor para a gente, que a gente vai ficar com mais tempo de fazer melhoria na rede, trazer novos serviços, para a nossa infraestrutura. Então, em locais ou secretarias que eu já tenho um pouco técnico formado e com conhecimento técnico, né, essa administração é passada diretamente para eles. Então, hoje em dia, tem bastante secretaria que já faz essa administração, e a DTIC ela fica apenas com a administração do enlace, né? A parte de fibra, rompimento de fibra, alguma coisa aconteceu, é acionado, né, a equipe de campo para que possa fazer essa manutenção na fibra. Então, a administração lógica do que vai passar pela rede dele, pode, o que não pode, vai ficar com a secretaria. Os nomes de secretarias que têm seu corpo técnico que vem na cabeça que são Seduc, Daron, Cesal, Detran, são todas, e outras, não. São todas essas secretarias, a gente tenta passar o máximo possível da administração, para que eles tenham uma maior independência, né, nessa parte de administração de firewall da DTIC. Locais que não tem corpo técnico para administrar, a DTIC ela absorve isso, ela absorve essa administração e ela trata com os processos de segurança que a DTIC utiliza. Então, as solicitações são feitas sempre de maneira oficial, através do GLPI, né? E elas são analisadas para ver o que é necessário mesmo, se o local não tem um corpo técnico para administrar, será que essa solicitação ela vai ter realmente essa necessidade? Será que a pessoa sabe o que está pedindo? Nesses pontos, a gente consiga minimizar o máximo possível as vulnerabilidades que a gente tem de acesso à rede. Então, ela vai estar administrando esses acessos, né, atendendo as diversas necessidades. Então, hoje em dia, como eu falei, a DTIC, através da Infovia, ela trabalha como um grande hub, né, de acesso, promovendo acesso aos diversos sistemas da administração estadual, de folha de pagamento, financeiro. Então, a DTIC está nesse meio de campo para fornecer isso. Então, dependendo da característica de cada local, é um tipo de entrega que a Infovia oferece, né? A administração para quem tem corpo técnico, ou a administração fica com a Infovia para quem está trabalhando, para quem não tem corpo técnico, né? A gente, através da Infovia, mantém acesso às aplicações das diversas secretarias, então, tem Central, DPE, várias secretarias que hoje passam, né, a utilizar a DTIC para manter
Hoje em dia a CESAL, né, trazendo novamente aí, já que a pandemia traz isso, a CESAL ela tem dentro da cidade de Porto Velho 100% das suas unidades interligadas à Infovia, né, os acessos. Então, grande case de sucesso, né, que a gente tem para listar é o LEPAC, Laboratório de Análises Clínicas, né, onde ele faz a coleta dos exames de todas as unidades através da Infovia. Né. Tem o LACEN também, onde está sendo realizado o acesso à triagem lá dos exames do Covid. Então, várias secretarias hoje utilizam a Infovia como meio para acesso às aplicações. Então, elenquei algumas aqui: SISDEC, Polícia Civil, tem o IPEM, Polícia Militar, a SUGEST. Então, todas essas secretarias, de uma maneira direta ou indireta, né, depende da DETIC para que ela tenha acesso a alguma aplicação. Então, a Infovia ela provê esses acessos. Caso eu necessite de uma conexão, no caso, exemplo, eu tenho um desastre de perda de backup, eu preciso fazer um backup em algum local, né, a DETIC já atuou nesses casos, no final de semana teve a falha do sistema de virtualização e precisava rapidamente de um local para fazer esse armazenamento dessas informações. Né. Então, a DETIC ela agiu rapidamente, proveu esse acesso, espaço disso, todo esse backup para que o órgão pudesse restabelecer os seus serviços e voltasse a operar normalmente na segunda. A gente sabe que se tivesse uma infra de fibra óptica, MPLS, sistemas de operador, eu teria toda uma burocracia para me fazer essa ativação, né, fazer esse link. E como o técnico da DETIC fica disponível, né, em questão de 30 minutos o enlace estava feito, o órgão estava fazendo backup e no domingo ele já tinha restabelecido tudo. Então, até o Caê ressaltou bem no início lá da apresentação dele, o DETIC ela vem oferecer, né, essa agilidade, confiabilidade, né, e também um baixo custo, né, para o governo do Estado. Então, uma economicidade muito grande, né, que apresenta para o Estado. Outro também case de sucesso que a Infovia apresenta é a implantação do Tudo Aquilo na 7 de setembro. Né? Então, hoje ele tem todo o atendimento do Tudo Aquilo há mais de 3 anos, ininterruptos. TRE, tá certo. Desculpa, esqueci o TRE. Então, o Tudo Aqui é um grande case de sucesso também da Infovia, que ele apresenta essa conectividade ininterrupta, né, garantindo justamente aquele tripé que foi levantado pelo CAE, agilidade, confiabilidade, baixo custo, e também um acesso garantido. Né? Então, qual é o grande impacto que se tem? Né? São serviços mais ágeis para a população. Né? Então, se hoje em dia no Tudo Aqui existem filas, por causa da grande demanda dos serviços, mas não por causa de lentidão de acesso aos sistemas. Né? Então, a Infovia ela traz também esse benefício direto para a população. Também vale salientar. Outros pontos também que a Infovia ela oferece a possibilidade que a DETIC ofereça a hospedagem de servidores, né? Virtualização, acesso à internet. Então, hoje em dia, dentro do data center, secretarias têm seus ambientes de virtualização hospedados lá, né, e acessam de maneira remota dentro do seu local de trabalho. Então, ele não precisa hoje estar fisicamente do lado do seu servidor. Então, a Infovia ela provê todo esse acesso. Né? Não engano se a Polícia Civil, a Polícia Militar, ela tem no Tanix dela dentro da DETIC, ela faz a gerência remota lá do ponto, comando geral, da Dintel, e foge dos locais certos. Então, Polícia Civil, seria. Polícia Civil, isso. Então, a Polícia Civil tem todo o ambiente do Tanix dela dentro da data center do DETIC, e eles fazem
a gerência, a configuração, tudo da Intel. Então, as possibilidades que a Infovia apresenta para os consumidores de tecnologia, de TI, para quem está na linha de frente, provendo serviços, é uma variedade enorme. Então, é um projeto que vingou, que deu certo. Não tem como dizer que a Infovia não funciona, não deu certo dentro da cidade, dentro do estado de Rondônia, porque os fatos e os números por aí trazem isso. Então, eu trouxe aqui um tráfego, eu tenho uma média de tráfego, eu peguei, lógico que devido à pandemia, teve uma queda na utilização, então eu tenho picos que podem chegar até 1 gigabit por segundo de consumo, que vai dar aquele valor estratosférico que o Caio passou lá anteriormente para a gente, de 2,48 tera. Eu vejo que eu tenho um anel de 10 GB, está consumindo atualmente 1 GB. Então, tem muita banda para ser utilizada ainda dentro da Infovia. Então, quanto mais serviços, mais integrados estiverem todos os órgãos, melhor vai ser a Infovia para todo mundo. Então, são alguns pormenores que a gente tem, que eu quis elencar aqui. Não são só uma pincelada, deixar muito técnico para a hora do almoço. Então, a gente almoçar tranquilo, não ficar desbaratinado. A minha parte era só isso. Eu passo aí a palavra agora para o nosso mestre de cerimônias, o Gabriel, para ele proceder aí. Mestre de cerimônias, né? Um bom dia a todos. Sidney, Caê, muito obrigado. Tem as perguntas que chegaram aqui. Tem uma que acho que já foi até respondida, né? Que é a do Carlos Menandro, a do BGE. Deixamos a estimativa da Infovia chegar até Vilhena, né? Mas acho que já foi respondido lá durante a apresentação do Caê, né? E que a perspectiva é clara, né? A partir do projeto PPT, a gente consiga chegar lá, pelo menos em todos os estados, todos os municípios do eixo da BR, a gente consiga chegar no prazo de 6 meses após a assinatura do contrato. Esse processo ainda está em uma fase embrionária ainda, né? A gente falou, está estabelecendo lá a ideia da PPP, né? A ideia já foi vendida, nós estamos agora no período para tentar elaborar o edital e colocar esse edital na rua do projeto, né, Caí? Me corrija aí se eu estiver errado. Perfeito, tá certíssimo, é isso mesmo. Isso mesmo, né, Caí? Aí vem a pergunta do nosso amigo também, parceiro nosso também, que é o Thiago Sol, lá do Detran. É 1 giga fim a fim? Né? Então eu vou deixar essa pergunta para vocês aí, para o Sidney e para o Caê. É 1 giga fim a fim nas conexões? Isso, 1 GB. A 1 GB até o equipamento da Infovia. Até o EDD da Infovia. A porta lá é 1 GB, é o limite de tráfego que eu tenho da banda. Aí, lógico que se for consumir outras coisas, aí a gente tem que visualizar. Mas a banda que entrega no equipamento da Infovia é 1 GB. Assim, a banda de 1 GB lá na ponta e o backbone é 10 GB, não é isso? Então vai concorrer, claro, no meio do backbone, né? São 200 clientes conectados, então você tem a conexão 1 GB, mas vai acabar concorrendo ali no meio. O Breno lá do IFTO também mandando um salve aqui, um elogio à rede, que eles vão lá no IFTO junto da RNP Infovia. Valeu, Breno, obrigado. E, caras, é isso. O Thiago só me mandou também uma outra questão aqui que eu vou verificar, tá, Thiago? A questão do DNS aqui, eu vou ver para a gente poder resolver. Quero agradecer a presença de todo mundo, agradecer ao Caê e ao Sidney pelo tempo disposto aí, né? Não só na apresentação, mas para cada um fazer uma apresentação, você tem que se preparar antes. Então, tem todo um tempo aí em cima. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que veio. Cara, é bem legal mesmo ver. 62 participantes aqui agora. É bem legal ver a galera enganjada aí. E nós vamos procurar fazer mais eventos desse, claro, né? Como eu falei, esse é o nosso 4º evento. Nos primeiros, nós ficamos meio assim, né, de compartilhar, saber quantos a plataforma receberia e ficaria contente. Mas eu acho que a gente está mais confiante agora com a plataforma também para a gente poder divulgar mais. A gente pede que nos próximos vocês ajudem a gente a divulgar também, mandar para o pessoal. Espero que a gente tenha esclarecido as dúvidas. Se alguém precisar de algum contato lá
na DETIC, nós estamos à disposição lá, né? Nós somos da gerência de infraestrutura, então nós estamos à disposição para ajudar e apoiar todo mundo que precise lá, é o que a gente faz, né? O nosso trabalho. Então, claro, não fisicamente hoje, não vou falar para você ir lá, mas pode procurar os nossos canais aí de comunicação, a nossa central de atendimento, e você vai conseguir fazer um contato aí com a gente também, a gente poder trocar uma ideia. E a DETIC está aqui, como o Sidney falou, o Caê também falou durante a apresentação, a gente está aqui para apoiar e ajudar todo mundo para que a gente possa crescer e desenvolver a área de tecnologia da informação dentro do nosso estado, interconectar as redes, interconectar sistemas, fazer com que todo esse ecossistema, né, aqui de Rondônia funcione da melhor maneira possível. Muito obrigado a todos. Parabéns, Caê, parabéns, Sidney, pela apresentação. E espero vocês na próxima. Muito obrigado.